Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito do tópico eletrostática, texto base 1, cargas elétricas. Nesse vídeo, então, a gente vai estar explorando o átomo em si, a menor quantidade de matéria possível. Esse vai ser o modelo que a gente vai utilizar, a gente vê alguns modelos diferentes, aquele que são vários semicírculos aqui, mas esse daqui é o que vai servir melhor, que é o modelo atômico de Bohr. Nele a gente vê três partículas atômicas, o nêutron, aqui no núcleo, o próton também no núcleo e os elétrons distribuídos na eletrosfera, aquilo que a gente já vê desde o ensino fundamental. Através do estudo dessas partículas, a gente comprova que os opostos se atraem e também comprova que os iguais se repelem. Olhando aqui, então, a gente tem próton e próton, duas partículas positivas se repelindo. Nós temos aqui elétron e elétron, duas partículas se repelindo. Nós temos aqui elétron e próton, duas partículas se atraindo. Então, a gente vê que essas duas frases aqui têm sentido físico com base nas observações do comportamento das partículas. Como vocês já devem ter percebido, o próton a gente acaba dando sinal positivo, ela é uma carga teoricamente concebida como positiva, e o elétron uma carga teoricamente concebida como negativa. Mas quanto de energia que tem cada uma destas cargas sozinhas? Cada uma delas sozinha possui a mesma quantidade de energia elétrica, também conhecido como carga elétrica elementar. Nesse caso, se a gente pegasse somente um próton, ele teria a carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Ou se a gente pegasse um elétron, ele teria exatamente a mesma carga. A única diferença que tem é no sinal. Nesse caso, próton sendo positivo, a energia elétrica do próton seria positiva. Elétron sendo negativo, teria uma energia negativa. Nesse caso, é a única diferença entre os dois para a gente poder diferenciar o que é um e o que é outro. Isso vai influenciar também quando a gente for ver um material. Naturalmente, na natureza, o material está neutro. Ele tem a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons, assim ele está eletricamente neutro. Mas e se ele receber elétrons? Se ele receber elétrons, ele vai ficar negativo, ele vai ter excesso de cargas negativas. Agora, se um átomo neutro perde elétrons, ele vai ficar positivo, ele vai ter excesso de prótons, vai ter uma energia predominantemente positiva. Nesse caso, para não esquecer, a gente decora essa situação, a gente grava isso, lembra do desenho para fazer sentido físico. Perdeu elétrons, ele vai ficar positivo, vai ter um excesso de prótons. Ganhou elétrons, ficou negativo porque tem um excesso de elétrons. Como que a gente contabiliza, dimensiona essa energia que ele possui? Ele só vai possuir uma energia a partir do momento que ele tiver positivo ou negativo. Nesse caso, porque quando ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele está neutro, não tem energia. Nesse caso, a gente utiliza desta equação aqui, a gente multiplica o número de partículas em excesso e multiplica então pelo valor da carga elementar. Nesse caso aqui, para ficar mais simples, o valor da quantidade de energia de um átomo seria então o número de partículas vezes a carga elementar. Nesse caso aqui, positivo para as cargas positivas, ou seja, para um átomo positivo, e aqui negativo para um átomo, um material negativo, porque a energia do elétron ela é predominantemente negativa, como a gente mesmo teorizou. Então, só fazendo uma revisão, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Lembrem desta imagem. A carga elétrica elementar é de 1,6 vezes 10 na menos 19. Revisem notação científica. Lembrar daquela regra, perdeu o elétron, ficou positivo. Ganhou o elétron, ficou negativo. E da equaçãozinha para cada um dos casos. Pessoal, espero ter contribuído com o conhecimento de todos. Bons estudos!